Olá, querido amigo, olá, querido professor da Escola Sabatina, seja bem-vindo para mais um estudo da lição. Chegamos à lição número 9, perdas. E eu tenho uma ideia, uma sugestão para você, professor, para você, aluno, realizar com a sua classe no próximo sábado. Eu quero dizer, fique conosco até o fim, porque há um fechamento aqui. Na parte de quinta-feira nós não temos necessariamente um fechamento ali, um arremate, mas se você ficar conosco até o fim, eu gostaria de lhe mostrar uma maneira de nós finalizarmos a lição. A lição sobre perdas, ela deve ser um bálsamo, ela deve ser um conforto, né? Ela é muito fácil de ser entendida teoricamente, teologicamente, porém muito difícil de ser vivida na prática. Então o dilema, a dificuldade da nossa lição, ela é uma dificuldade prática, não tem dificuldade teológica, não tem nenhum problema que é teórico, não. A questão é prática. Então o que eu sugiro para você? Eu sugiro talvez você se reunir em um outro local, um local mais reservado. Às vezes as igrejas sempre têm as lições ali na nave da igreja com uma distância de alguns bancos ou cadeiras de uma classe para outra. Agora, será que você conseguiria se reunir na classe pastoral, né? Ou naquelas salas que ficam ali próximo à entrada da plataforma na sua igreja? Será que você conseguiria se reunir ao ar livre, debaixo de uma árvore, na casa de algum membro da sua classe que porventura esteja doente? São as sugestões que eu tenho. Mudar um pouco. As cadeiras ficam sempre num formato quadrado. Vamos fazer um círculo dessa vez? Por quê? Porque a ideia agora é você trabalhar com os casos reais da sua sala. Já fizemos algumas coisas parecidas aqui ao longo desse trimestre. Mas a ideia é você deixar mesmo agora os membros falarem, eles compartilharem as suas perdas. Os alunos da sua classe precisam agora contar as suas experiências de perda e a ideia é você trabalhar com essas experiências. A lição ela vem falando aqui sobre, na introdução do sábado, como o primeiro casal perdeu o Éden. Aí ela vem para perda da saúde, perda da confiança. Na quarta-feira, perda da liberdade, a questão dos vícios. E na quinta-feira, a perda da vida, como lidar com a falta, a saudade e a morte. Tá. Então, você muito provavelmente já conhece os problemas da sua classe e pode fazer uma abordagem voltada para aquelas pessoas. Em geral, elas vão estar retratadas aqui, mas pode haver um caso de perda que não é bem algum dos temas tratados na lição. Então você vai abrir a palavra para que as pessoas contem. Olha, você já passou por alguma perda na sua vida? Alguém gostaria de falar? E aí talvez ninguém queira falar, e é o caso de você, professor, contar uma experiência pessoal, né? E as pessoas vão se abrindo, você vai quebrando o gelo e elas vão participando. Se for o caso, você pode direcionar, né? Quantos aqui já tiveram perda da saúde ou aconteceu algo na sua família? Eu tive que acompanhar as minhas duas avós com problemas com câncer, né? Então eu começaria a contar alguma questão de perda de saúde na minha família. Eu ainda sou bastante novo, mas tive familiares que passaram por esse problema. E deixe as pessoas falarem. Agora, qual que é o ponto? Você ler os textos bíblicos e animar as pessoas. Você, aluno que está nos assistindo, você vai tentar levantar a moral, a autoestima das pessoas que estão passando pelas perdas. Qual abordagem você não deve fazer? A abordagem que você não deve fazer é vir aqui, por exemplo, nos vícios, né? Parte de quarta-feira. O mundo é terrível, as pessoas estão viciadas em celular, as pessoas estão viciadas nas mídias, as pessoas estão viciadas em joguinhos, as pessoas, né, estão viciadas aí em comida, em açúcar, e aí você fala do vício, que todo mundo já sabe, e apresenta pouca solução para o assunto. Então, a ideia é você ouvir as pessoas, colocar para fora. Às vezes as pessoas precisam pôr para fora, pode ser essa escola sabatina de sábado. Ela vai colocar para fora o que ela está sentindo, os seus problemas, né, as suas mágoas, as suas dúvidas, e aí você vai trazer o texto bíblico. Ou você vai contar alguma história. Note que
Nessa lição, o autor trouxe várias histórias e mencionou versos longos, né? Longos trechos. E nós temos batido na tecla ao longo do trimestre aqui que você precisa ler o texto da Bíblia, porque é Deus, ali é a palavra de Deus que vai ao encontro do coração da pessoa. Por isso nós temos falado, leia a palavra, leia a palavra. Acontece às vezes de você programar a escola sabatina, ler a lição e não ler nenhum trecho da Bíblia. É a Bíblia que é a espada de dois gumes. Então leia a palavra. Agora, essas histórias, como são muitas, você pode escolher uma história e tentar trabalhar todos os aspectos com essa uma história, ou você pode contar, né, as histórias. A história de José. Imagine que os seus irmãos vendam você para um tráfico, como existe o tráfico de mulheres hoje, ou o tráfico de escravos lá, para alguma dessas facções terroristas. Coloque a pessoa para ela sentir na pele o que é isso. E aí você vai transportar para o passado. Foi isso que os irmãos de José fizeram. Venderam ele para ser escravo no Egito sem esperança de vê-lo novamente. E José também perdeu a esperança de encontrar a família. E você vai trabalhar os aspectos ali da perda, da saudade. Jacó pensou que ele havia morrido, aí você trabalha da perda da morte, da saudade. Você pode trabalhar vários aspectos. Agora, o interessante é você fazer o seu aluno sentir isso aqui. Ele tem que sentir na pele a angústia que acontece da perda. Você está ali com 18 anos, você não está nem pensando em perder a saúde. Quando a gente tem 18 anos, a gente acha que a saúde vai durar para sempre, que não vai doer em lugar nenhum, que a visão vai ficar sempre boa, não vai precisar de usar óculos, que os cabelos não vão ficar brancos, que você não vai ter problemas nas articulações. Essa é a ideia quando as pessoas são mais novas. Mas você, como professor, ao contar uma história ali bíblica, tem que ilustrar para que a pessoa sinta a angústia da perda. E ali você então começa a curar essa angústia com as promessas. Então, você percebeu aqui que você vai contar as histórias e ler os textos bíblicos para que fique bem dinâmico, para que fique bem agradável. Então nós temos aqui, parte de domingo, perda da saúde. Aí tem a história de Jairo e a sua filha. Para quem tem filho, imagine aí, sua filha está morrendo e alguém pode curá-la. E você vai desesperado atrás dessa pessoa. Não é igual hoje, um médico ele tem a possibilidade de curar, não. Jairo sabia que Jesus ia fazer a coisa instantânea. Mas em determinado momento a filha de Jairo morre. Ele fala, puxa, eu falhei com a minha filha. Minha filha esperava que eu fosse o protetor e eu não consegui. Foi tarde demais. E aí Jesus disse, Jairo, nós vamos lá. Vai haver uma solução. Tem a mulher Cirofenícia. Essa mulher Cirofenícia, ela ouviu falar de Jesus e com fé foi procurar o mestre. Ela falou, olha, os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa. Jesus deu uma resposta dura para ela, mas ela persistiu. Você tem que persistir em oração. Aqui está a lição dessa história. Aqui tem a sogra de Pedro e aqui tem o filho do endemoniado que os discípulos não conseguiram curar. Então a lição fala que quando nos deparamos com a doença crônica, terminal, podemos ficar chocados, desesperados e até sentir vontade de gritar. Deus meu, por que me desamparaste? Então você tem aqui a experiência de Jó. Jó poderia ter falado, Deus me abandonou. Só que a Bíblia diz que quando a mulher de Jó falou, olha, abandona o teu Deus e morre, ele falou, olha, eu vou falar o que do meu Deus? Nu vim ao mundo, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, contudo, nem mesmo assim Jó pecou contra Deus. Agora, outra atividade interessante são essas perguntas aqui do rodapé. Nós já vamos estar fazendo um formato diferente de escola sabatina, deixando o aluno falar em primeiro lugar. Você pode franquear ali, perda da saúde. A pessoa vai contar, a pessoa vai chorar. Você pode colocar aqui, ó. Quais promessas nós vamos reivindicar quando estamos sofrendo? Você que sentiu, né? Talvez uma pessoa que perdeu a saúde e recuperou, ela vai contar a experiência dela. Então, meu amigo, você que estava no hospital com a sua mãe, com o seu filho, quais foram as promessas que te sustentaram? Ela fala alguma coisa e você, professor, vai complementar.
Entendeu? Vai ficar bem interessante, porque as pessoas vão abrir o coração, talvez alguém vai se emocionar. Isso vai gerar um vínculo ali de empatia entre os alunos da classe para que um possa ajudar o outro. Perda de confiança, parte de segunda-feira. Nós temos aqui vários textos de conforto. Humilhai-vos sobre a mão de Deus, lá em Pedro 5, 6 e 7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Por que andar ansiosos? Ansiosos com o que? A vez de comer, beber. Você só tem que andar ansioso se você está com o pecado consciente, praticando ali algo que você sabe ser proibido, o Espírito Santo está falando com você e você está fazendo pouco caso. Aí você tem que ficar ansioso mesmo, viu? Morrer nessa situação vai ser um caso complicado no juízo divino, viu? Então, você está com a consciência limpa, você está praticando bem. Se tem pecado, confesse. Jesus pode perdoar, Jesus pode purificar. Confesse o pecado, ok? Mas aí você está tentando fazer tudo o que é certo, você está tentando ser um excelente cristão e as coisas dão errado. Já pensou que Deus pode estar direcionando? Você já fez toda a sua parte? Deixa com Deus. Eu perdi esse avião porque eu me programei. Deus talvez tenha um plano. Mas eu perdi o emprego. Deus tem um plano. Confia. A ansiedade se deixa sobre ele. Leia, professor, essas promessas. Leia, repita, leia 2 vezes. Isso aqui é o bálsamo. Essa lição é o seguinte, não tem um problema teológico. É só você trazer o bálsamo. Aqui é você trazer as promessas de Deus para pessoas que estão lutando com esses problemas e que podem desviar a sua fé por causa das perdas. Por que Deus permitiu? Por quê? Por quê? E ela começa a ficar com raiva contra Deus. Você, como professor, tem a missão aqui de falar, olha, calma. Você vai entender as perplexidades um dia no céu. As próximas promessas aqui. No amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Está lá em João 4,18, 1 João 4,18. Depois, o que nós precisamos? Confessar os nossos pecados. E há uma condição para receber o perdão de Deus. Lembre daquele homem que estava sem saúde, que ele a lição nem fala disso, mas os seus amigos vão lá e colocam ele na maca, abrem um buraco no teto e descem ele para onde Jesus estava. A primeira coisa que Jesus fez foi: perdoados estão os teus pecados. Era isso que ele precisava, do perdão dos pecados. E se você está perdendo a sua saúde porque se sente culpado, você precisa buscar o perdão dos pecados. Agora, você não vai receber o perdão de Deus se você está retendo o perdão de quem também pediu perdão para você. O caso é muito sério e há uma condição para receber o perdão, que é dar o perdão para o próximo. E a lição trata, então, na perda da confiança, no caso específico de um adultério, quando há perda de confiança no casamento por causa da traição dos votos conjugais. Uma coisa muito séria. E a outra parte vem e pede uma chance, vamos começar tudo de novo. E talvez a esposa, o esposo ficam: puxa, eu fiz de tudo, já há anos eu luto com esse casamento, eu nunca traí os meus votos, e agora eu vou perdoar ou vou aproveitar isso aqui para desfazer o meu casamento? Como é que Deus tem feito com você? Deus tem te perdoado? Você tem precisado dele? Você tem traído a confiança de Jesus? E quando pediu perdão, ele te perdoou? Então é preciso perdoar o cônjuge, mesmo numa situação de adultério. Mas há umas condições aqui, a lição trata muito bem. Está na pergunta de rodapé essa discussão. Quais princípios da restauração do casamento podem ser utilizados em outras situações em que a confiança foi quebrada? Aqui ele está falando de uma analogia, né? Mas, ainda que possamos perdoar, há ocasiões em que não devemos mais acreditar nessa pessoa. Olha, a pessoa pediu perdão e foi lá e fez de novo. E pediu perdão e fez de novo. Ora, ela não demonstrou que ela está arrependida. Ela não demonstrou tristeza pelo pecado. O perdão que ela está pedindo parece que é da boca para fora. Então, para que você dê o perdão, a pessoa tem que mostrar arrependimento. A pessoa vacilou, ela fraquejou nessa questão de adultério, porque no trabalho havia uma pessoa e ele mantinha ali carícias, abraços, ele extrapolava ali a questão da conversa.
né? Ligações telefônicas, conversas. E então a esposa fala, olha, eu gostaria que você trocasse de trabalho, trocasse de setor, porque eu não vou sentir tranquilo sabendo que você trabalha ao lado da mesma pessoa com quem você teve uma relação sexual fora do casamento. É justo esse pedido da esposa ou do esposo? A pessoa vai ter que demonstrar que ela está rompendo com aquele mal. Olha, você fica mantendo contato, nós estamos nessa cidade, eu gostaria de mudar de cidade. Às vezes são pedidos legítimos da parte que sofreu, da vítima. E ela então, para restaurar a confiança, ela faz alguns pedidos. Ela quer ver uma mudança de comportamento, de atitude, para ela saber que a pessoa realmente se arrependeu, para ela oferecer o perdão. Discuta essas coisas na sua classe, isso vai enriquecer. Pergunte o que os alunos acham, mas venha sempre com um texto bíblico, ok? Terça-feira, perda da confiança. E aqui o caso é de violência familiar. Ele conta a história de Amnon, que violou a sua irmã, sua meia-irmã, José e seus irmãos. Conta a história de Acaz e Manassés, que queimaram os filhos. Uma atrocidade terrível. Ter filhos e oferecer esses filhos queimados a ídolos. Olha o sofrimento dessa criança. Quais são seus pensamentos e sentimentos ao ler esses versículos? É repulsa, isso é repugnante. Tristeza, isso traz angústia. Mas existe violência na família? Existe. Existe violência sexual, existe violência física, existe violência com as palavras. Né? Há um grau de intensidade entre elas, mas todas são condenadas. E agora vem a pergunta para você abrir isso aqui na sala. Tente se colocar no lugar de alguém traumatizado pela violência. Quais palavras de aceitação, conforto e esperança você gostaria de ouvir? E aí você já tem preparado as passagens, ok? Para essas pessoas. Ao que estiver aberto à presença de Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais para ajudar o abusador a parar de abusar, a se arrepender de suas atitudes e comportamentos, a fazer restituição de todas as maneiras possíveis e a incorporar as qualidades do amor ágape para curar seu coração e capacitá-lo a amar outras pessoas. Qual que é a questão? Deus pode mudar o coração. Deus pode mudar, Deus pode amaciar, Deus pode sensibilizar o coração e a mente de pessoas violentas, de pessoas que batiam no cônjuge, nos filhos, espancavam, ou em alguém da família, de pessoas que injuriavam o tempo inteiro, ele não encosta, mas ele fala coisas terríveis, coisas que talvez era melhor a esposa levar um tapa, o marido levar um chute, do que aquelas palavras tão feridas que doem mais do que uma violência física. Deus é capaz de transformar isso. Deus é capaz de mudar essa pessoa, de mudar os sentimentos. Agora, a pessoa perdeu a confiança. Ela quer se sentir amada, ela quer sentir que houve uma mudança. Ok? Discuta esses pontos na sua classe. Quarta-feira, perda da liberdade. E aqui está a questão dos vícios e das pessoas que gostariam de ser livres, mas elas estão viciadas em algum mecanismo de prazer, quer seja químico, quer seja psicológico, quer seja social, alguma coisa que elas não conseguem mais escolher livremente. Nós já temos a natureza pecaminosa, que é inclinada para o mal, mas a questão do vício ela é ainda pior, ela suga, ela escraviza a vontade. Então, perguntaria para quebrar o gelo, alguém aqui já foi viciado em alguma coisa? Alguém já foi viciado em cigarro? A pessoa pode compartilhar ali como que foi, como que ele se livrou daquilo, quais versos ele encontrou conforto. Alguém já foi viciado aqui em jogos de computador? Alguém já foi viciado em música? Esse foi meu caso, eu era extremamente viciado em música mundana, em música com aquela batida frenética para dar tranquilidade e prazer, era o que eu pensava. Então eu poderia contar a minha experiência e ouvir as pessoas se abrirem, e talvez alguém diga, olha,
eu ainda sou viciado nesse caso. Então, você vai trazer o bálsamo. Sempre lembrando que nessa lição nós vamos trazer o bálsamo. É impossível servir a dois senhores. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelos desejos da carne, pelo desejo dos olhos. Mas há esperança para isso? Claro que há esperança. Você tem que trazer esperança. Não fique batendo na parte negativa. Ouça as pessoas e a cada ponto, a cada dia da lição você vai trazer esperança. Por fim, quinta-feira, perda da vida. Aqui entra a ideia da mensagem adventista. Porque nós devemos nos entristecer na morte por um tempo. A não ser que você se sinta culpado de não ter amado o suficiente, de não ter dado toda a atenção, né? Mas a pessoa chegou na idade que deveria morrer, que você já está esperando e veio a morte. Claro que ficamos de luto, claro que ficamos tristes, mas entra a esperança adventista. Você não espera ir para o céu, você não espera reencontrar aquela pessoa novamente. Então, lute agora para apressar a volta de Jesus. É só por um pouco. É um pouco mais, um pouco de tempo. Não vos entristeçais. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Ok? Fácil, né? Fácil na teoria, mas difícil na prática. O processo de luto não é igual para todos. Alguém aqui passou por um processo de luto? Vamos discutir sobre isso. Quais palavras confortadoras encontramos na Bíblia? E aqui tem: Ele vos enxugará dos olhos toda lágrima, e o pranto já não existirá. Bem, qual que era o arremate que nós vamos fazer nessa lição? Nós vamos voltar lá para Filipenses e falar do verso áureo. Mas você vai combinar o verso áureo aqui com Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o exemplo supremo. Se houve alguém que perdeu, que passou por perdas, esse alguém foi Jesus. Jesus, ele perdeu a sua condição lá no céu e se arriscou a umas poucas células dentro do ventre de Maria. Jesus perdeu as suas mansões, o seu governo, e foi uma pessoa pobre. E teve que trabalhar na carpintaria, na marcenaria, como pedreiro na época, com os instrumentos mais rudes e pesados que havia. Jesus foi queimado pelo sol. Jesus sabe o que é viver numa família pobre, com o pai falecido, tendo que ajudar a mãe com os cuidados da casa. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que é passar vergonha. Jesus sabe o que é perder, porque ele perdeu José, o pai. Jesus compreende todas as nossas perdas, porque foi a pessoa que mais perdeu. Ele possuía toda a plenitude da divindade, mas ele não teve por usurpação, ele não achou por necessário se ater, segurar aquilo, mas ele assumiu a forma de servo, o mais humilde dos homens. Ele abriu as suas mãos para ser crucificado, o lado foi furado, ele carregou a cruz. Ele foi o homem que mais perdeu. Ele foi injuriado de maneira física e por palavras. Imagina dizer para o soberano do universo: médico, cure a ti mesmo, salvou os outros e não pôde salvar-se a si próprio. Essas palavras machucam. Jesus foi machucado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E ele sabe consolar você. E você pode aplicar o consolo a todos os tópicos da lição. Mas o importante é você mostrar Jesus como Salvador. Aquele que calçou os nossos sapatos, aquele que sentou onde nós sentamos, aquele que sabe as nossas dificuldades. Mostre o Cristo crucificado. Mostre aquele que ficou nu, sem roupa, diante dos seus inimigos. Ele sabe o que é perder. Ele perdeu tudo por amor a você. E um dia ele vai lhe dar tudo o que você perdeu nesse mundo. A recompensa
para você no céu. Então você vai fazer esse fechamento e tem o verso da lição que está no capítulo 3. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você está pronto para dizer isso? Você está pronto para olhar para aquela pessoa que talvez está traindo você no casamento? Jesus foi traído por Judas. Você está pronto para olhar para os seus bens materiais que estão aí numa ação judicial, em algum problema com o seu irmão, em alguma briga por herança, alguma briga dentro do lar, agressão física? Você está pronto para ceder, para pedir perdão sem esperar receber perdão do ofensor? Você está pronto para perder todas as coisas desse mundo para encontrar Cristo, para apressar o reino de Cristo? Essa é a ideia. Ter o mesmo sentimento dentro de você que houve também em Cristo. Que Deus te abençoe.